Olá, alunos turma 81, turma 82. Vamos continuar, então, a nossa revisão de 7º ano. Tá? Então, eu preparei mais um resuminho. Essa semana é só Brasil. Tá? Então, a semana passada a gente viu as questões mais gerais, de história geral, do mundo como um todo. E essa semana nós vamos ver, então, Brasil, só Brasil. Tá? Eu vou tentar fazer uma sistemática um pouquinho diferente. Eu não vou tentar não ler as lâminas para vocês, tá? Vou só comentar o que eu acho que eu tenho que comentar e depois vocês vão reverem o vídeo pausando ele e quiserem anotar o que está nas lâminas ali para vocês terem no caderno. Enfim, tá? Para o vídeo tentar não ser tão longo quanto o vídeo da semana passada. E já peço desculpa pelo tamanho, gente, mas é que é impossível, em poucas semanas, resumir um ano inteiro, tá? Para que vocês possam ter um mínimo de compreensão sobre o assunto, tá? Nas próximas semanas, quando a gente entrar no conteúdo do 8º ano propriamente dita, a tendência é ser aulas um pouquinho menores, tá bem? Vamos compartilhar a tela aqui. Deixa eu botar em apresentação. Então, tá. Temos ali revisão História do Brasil, é um conteúdo de 7º ano. Lembrando, queridos, então, que na semana passada a gente falou sobre um dos grandes eventos da passagem da Idade Média para a Idade Moderna, que foram as grandes navegações, né? Com aquele conhecimento adquirido com o Renascimento, o estudo das ciências, um estudo mais comparado, um pouco mais de utilização da razão, também o contato com os muçulmanos através das cruzadas e as experiências que eles vão trazendo de lá deste contato. Enfim, os portugueses montaram uma grande estrutura para esta experiência das navegações e passaram cerca de 80 e poucos anos tentando contornar a África para chegar às Índias, para o lucrativo comércio das especiarias, que eram produtos muito importantes na Europa e muito caros e que, enfim, pelas condições de comércio, apertei no botão errado, como sempre. Vamos ver aqui que é melhor. Então, em abril de 1500, é a chegada oficial dos portugueses ao Brasil. Por que chegada oficial? Porque há indícios que talvez os portugueses já tenham pisado aqui no Brasil talvez uns 30 anos antes de 1500, mas a chegada oficial dos portugueses é 1500. Tá? Lembrando que os portugueses eram os líderes dessa corrida marítima, eles estavam na frente. E, embora os espanhóis tenham descoberto a América, chegado oficialmente na América antes dos portugueses, os portugueses eram os líderes, eram os mais avançados na questão naval na época. Viagem de Pedro Álvares Cabral. Então, o cara que é tido como o achador, o descobridor, né? Descobrir não, né? Porque já tinha outros povos aqui, mas, enfim, se usa a palavra descobrimento do Brasil. Ele descobriu para os europeus, porque, na realidade, a América já estava ocupada há bastante tempo. É o Pedro Álvares Cabral. Né? O Cabral ele tinha uma missão específica que era chegar com uma frota grande de navios e de homens, imponente, lá na Índia, lá em Calicut. Porque 2 anos antes, 1 ano e pouco, 1 ano e meio antes, o Vasco da Gama, que é o navegador que dá nome à nossa escola lá, conseguiu finalmente achar a rota até a Índia. Mas o Vasco da Gama chegou lá com 3 naviozinhos meio quebrado, com as velas rasgadas, todo esgualepado, porque ele teve um monte de problemas no caminho,
E os caras lá na Índia, reinos riquíssimos e tudo mais, não deram bola, que ele era representante de um grande rei do Ocidente. Os caras, não, sai daqui. Mesmo assim, a viagem do Vasco da Gama foi super lucrativa. Então, os portugueses disseram, é isso aí, está aí o caminho, conseguimos, depois de 80 anos, contornar a África. Mas, para fazer isso, ele tinha que resguardar o oceano, este caminho, para que os espanhóis não viessem na cola deles aqui, para que os ingleses, para que os franceses, os holandeses não viessem abocanhar o mercadinho dos portugueses. Então, qual era a missão do Pedro Álvares Cabral? Chegar com uma frota imponente lá, impor respeito, estabelecer uma rota comercial, uma parceria comercial lucrativa para os portugueses e fechar o mar, o Oceano Atlântico para os portugueses. E foi isso que ele fez chegando ao Brasil. Ele chega aqui no Brasil, coloca um marco e manda logo de volta uma naveta que acompanhava a expedição dele de volta a Lisboa e a Roma para anunciar ao Papa e para anunciar aos portugueses, aos espanhóis e ao mundo que Portugal tinha descoberto novas terras, e essas terras pertenciam, segundo o Tratado de Tordesilhas, a Portugal, e como Portugal já tinha diversas colônias aqui na África, então este mar todo era português, então ninguém deveria passar por ali a não ser os portugueses. Certo? E aí, enfim, eles chegam, dia 21 de abril eles avistam terra e depois, no dia 22, eles desembarcam e vão ter contato com os indígenas, né? É um contato meio estranho, né? Porque, primeiro, eles não encontram nenhuma cidade aqui no Brasil, na América, eles encontram só mata, densa mata, e um povo que mora em choupanas, em cabanas revestidas de palha, e andam todos nus. Foi uma surpresa enorme para os portugueses católicos da época, e todos cheios de pudores, né? E que não tomavam banho, encontrar aquela gente nua, totalmente nua, homens e mulheres e tudo mais. Então, para eles foi meio chocante. E para os índios também, aqueles homens com barba, porque os índios não tinham barba, todo vestido de roupas, com aquelas armas, com aquelas coisas diferentes. Mas, de qualquer forma, o contato foi pacífico, certo? Inclusive, na carta do Pero Vaz de Caminha, ele vai dizer que eles pareciam ser mais amigos nossos do que nós deles, né? Então, os índios foram muito cordiais com os portugueses. Coitadinhos, não sabiam o problema que eles estavam se metendo. Mas os portugueses, nos primeiros anos de chegada ao Brasil, não se interessaram em ocupar essa terra. Eles não acharam ouro, eles acharam muito mato, muita coisa, uma terra enorme, gigantesca. Portugal é uma cidade pequena, um país pequeno, e eles estão interessados no comércio com as Índias, estão interessados em ouro e prata, em mercadorias que eles possam vender na Europa e ficar ricos, né? Então, colonizar o Brasil não era o projeto inicial dos portugueses, tá? Então, os primeiros 30 anos do achamento do Brasil, de 1500 até 1530, por aí, os portugueses não se preocuparam em colonizar o Brasil. O que é colonizar? É mandar gente para morar. É mandar gente para morar e criar vilas, cidades, enfim, criar uma população ali, né? Então, eles não se interessaram por isso, mas não deixaram de aproveitar economicamente, de explorar economicamente esta terra. O que eles acharam ali que poderia render alguma coisa? As árvores do pau-brasil. Tá? Lá na escola tem um exemplar. Ele quase que desapareceu, tá? Mas é a árvore que vai dar nome ao nosso país, né? Pau-brasil, o Brasil de brasa, né? Porque é uma madeira vermelha por dentro e ela dá um corante, ela se extrai dela um corante vermelho muito importante para atingimento de tecidos e tudo mais. Então, os portugueses resolveram explorar essas madeiras. E como é que eles fizeram isso? Explorando a mão de obra indígena. Eles não chegaram a escravizar os indígenas imediatamente, mas eles trocavam, né? Eles davam, por exemplo, machado de ferro, davam facas de ferro
para os índios que não tinham essa tecnologia e que para eles valia muito isso, né? Então, aquelas coisas que a gente chama de bugigangas que eles davam, né? Eram bugigangas para os europeus que conheciam e tinham aqui em abundância. Para os indígenas que não conheciam, tinha um valor muito importante. Um machado de ferro tem muito mais valor do que um machado de pedra, né? Vai cortar a árvore muito mais rápido. Então, os índios faziam esse trabalho de derrubar as árvores e de carregar as toras até os entrepostos dos portugueses. Os portugueses deixaram 3 ou 4 feitorias, que eles chamavam na época, que é uma espécie de... faz uma cabana ali de madeira, uma fortificaçãozinha de madeira também, né? Chama de paliçada, uma cerca pontiaguda lá, e deixava meia dúzia de cara lá controlando a chegada dessa madeira e a partida dessa madeira quando chegavam os navios. Tá? Então, isso. E é uma das primeiras privatizações, né? Porque o rei de Portugal concedeu a um grupo de empresários portugueses, né? Os cristãos novos. Os cristãos novos eram judeus que se tinham convertido ao cristianismo há pouco tempo. E esses caras é que vão ficar trazendo navio para cá e carregando esses navios com o pau-brasil que os índios cortavam. Ok. Mas aí o que acontece? Outras nações, outros países vão começar a ter interesse nessa terra. Por exemplo, os franceses tentaram fazer uma colônia onde hoje é o Rio de Janeiro, né, que eles chamavam de Nova França. Né? Os piratas ingleses, os piratas espanhóis, tudo mais, eles acossavam a costa brasileira ali, né? Então, Portugal decidiu colonizar porque ele estava sentindo que podia estar em risco essa sua terra. Esse negócio só de boca naquela época não funcionava. Funcionava por pouco tempo, mas tinha que ocupar. A terra desocupada é de ninguém, né? Então, eles tinham uma coisa que chamava em latim uso possidetis, ou seja, tu é dono da terra que tu possui a terra que tu ocupa. Se tu não ocupa a terra, ela está devoluta, alguém pode ocupar e vai ser o dono. Então, os portugueses decidiram, a partir de 1530, então, colonizar o Brasil, iniciar um processo efetivo de colonização. E aí, em 1532, foi fundada a primeira vila, a Vila de São Vicente, no litoral de São Paulo, tá? Por um cara que veio, que era o Martim Afonso de Souza, que veio com mais ou menos 400 homens numa missão policial, né? Numa missão de expulsar os piratas que estavam rondando as costas brasileiras, né? Esses franceses que estavam querendo se estabelecer no Brasil. Deixou alguns homens lá no Nordeste, né? Um pouco de homens lá, e provavelmente foram fazer uma comunidade, mas fundou oficialmente uma vila no litoral de São Paulo, a Vila de São Vicente, que depois vai dar origem, vai ser um ponto de partida para a criação da cidade de São Paulo, que está um pouco mais acima da serra lá. A primeira forma administrativa que os portugueses imaginaram para o Brasil foram das capitanias hereditárias. Nós temos um território extenso, vejo, muito maior do que Portugal. Era muita terra. Como é que vamos administrar tudo isso de terra e impedir que outros povos ocupem o nosso território, tá? Essa nossa terra? Então, o rei de Portugal vai fatiar todo o território brasileiro em grandes faixas de terra, que ele vai chamar de capitanias hereditárias. E cada capitania dessa, ele vai designar um capitão donatário, que era um nobre português, alguém que ele designava, que ele dava um negócio muito parecido com o feudalismo, tá? Lá da Idade Média, né? Então, o rei concede uma extensão enorme de terra para alguém que é responsável por guarnecer, por proteger aquele território militarmente, é responsável por doar essa terra, ou seja, subdividir essa terra em fazendas, em criar vilas, criar assentamentos de pessoas, trazer pessoas para morar ali, cobrar impostos, enfim. O capitão donatário é o cara que vai ser o responsável por aquela vasta extensão de terra. Beleza.
Tá? Notem aqui essa linhazinha pontilhada e vejam que o Brasil não é o Brasil que vocês conhecem atualmente. É o Brasil praticamente só do litoral, tá bem? E vai resvala ali em Santa Catarina, em Laguna, mas nem Paraná, ó, passa o litoral, pega só o litoral paranaense, né? O resto do estado do Paraná, o resto do estado de São Paulo e todo o interior, o Rio Grande do Sul, está tudo fora do Brasil nesta época. Depois a gente vai entender o porquê. Mas as capitanias não deram certo, tá? Não deram certo porque teve cara que não se interessou, teve capitão donatário que não se interessou ou que não tinha capacidade para tamanha tarefa, né? Controlar e mandar colonos e defender um espaço tão grande de terra, né? Muitos nunca nem pisaram no Brasil, né? Então não deu certo. Apenas algumas capitanias, como a de Pernambuco e a de São Vicente, que prosperaram e que foram para frente, certo? As outras não deram certo. Bom, não dando certo o esquema de capitanias gerais, como é que nós vamos administrar, né, capitanias hereditárias, né? Não dando certo, como é que nós vamos administrar esse vasto território? Então, em 1549, cria-se o cargo de o governo-geral do Brasil, né? E aí se cria o cargo do governador-geral. Então, o governador-geral era praticamente um vice-rei, né? Era a autoridade máxima da colônia, né? Só estava abaixo do rei. E este governador-geral tinha amplos poderes no Brasil, né? E aí ele criou outros cargos, né? Como o capitão-mor, que é o cara que vai defender todo o território, o provedor-mor, que é o cara que vai criar os impostos, que vai arrecadar impostos, enfim, e o ouvidor, né? Que seria o juiz, que seria o cara que aplicaria a justiça, tá? E aí ele vai já criar a cidade de Salvador, lá na Bahia, e Salvador vai se tornar a primeira capital do Brasil. Tá, pessoal? Quando a gente fala em vila, quando a gente fala em cidade naquela época, é um negócio muito menor do que a nossa cidade Alvorada e muito menor que o bairro onde a gente mora ali, sabe? É tipo 5, 6 quadrinhas e era isso, e sabe, uma população pequena de gente, né? Brasil colônia, vamos lá, 1549. A população do mundo era bem menor e a do Brasil, então, nem se fala. Bueno, para a gente lançar um projeto de colonização, a gente precisa de uma atividade econômica que dê sustentação a essa atividade, a esse projeto de colonização. Então, a atividade econômica que os portugueses idealizaram foi a cana-de-açúcar. Eles já tinham contato com a cana-de-açúcar lá na Bahia, na Ilha da Madeira, na Ilha dos Açores, nas feitorias que eles tinham ao longo da costa da África, já utilizavam mão de obra africana nesta plantação e já estavam começando a fabricar açúcar, que também era muito rentoso financeiramente lá na Europa, certo? Então, os portugueses resolveram partir para o plantio da cana-de-açúcar, porque as terras do litoral brasileiro, especialmente do Nordeste, eram muito receptivas a esta planta cana-de-açúcar. Como é que se produziu açúcar, então? Nos engenhos, né? Então, nós tínhamos algumas fazendas meramente de plantação de cana e tinham outras fazendas que, além da plantação de cana, tinham o que se chama de engenho. Tá? Engenho, a gente pode dar esse nome engenho para duas coisas diferentes. Tá? Esta máquina aqui que vocês estão vendo, ó, não é máquina a motor, tá? É máquina manual, aqui, que é movida com a força do gado. Ó. Os bois vão andando e giram essa enorme moenda aqui, é cheio de engrenagens de madeira. Né? Isso é um engenho, a moenda ou engenho. Né? E a outra coisa que a gente chama de engenho também é a própria propriedade, aonde esta moenda está inserida. Né? A fazenda, vamos dizer assim,
aonde eu tenho essa estrutura de moer a cana, a gente chama também esta fazenda de engenho. Tá? Então, o engenho propriedade, ele era uma vasta propriedade de terra, né? que tinha uma parte que era plantação de cana, tinha uma parte para plantação de alimentos, e tinha uma casa grande onde morava o senhor do engenho, o dono do engenho, né? O cara que era o cara do dinheiro, e a sua família. Tinha umas habitações que eram as senzalas, que era onde moravam os escravos. Tinha esta construção, que é onde fica a moenda, né? E onde ficam as caldeiras, os caldeirões para cozinhar o caldo de cana para depois fazer o açúcar, e tinha os decantadores, né? Os tanques de decantação para que esse caldo de cana, então, endurecesse para depois se fazer o açúcar. E tinha habitação, tinha uma igrejinha, às vezes tinha uma capela também, né? E tinha também algumas casas, moradias menores para os capatazes, né? Os caras que administravam ali o trabalho dos escravos, e um ou outro trabalhador assalariado, né? A função mais técnica de purgar o açúcar era do mestre purgador, né? Era um cara que tinha o conhecimento técnico. Então, esse cara ele não era escravo, esse cara ele era assalariado, né? Então, este era o engenho. E aí, como eu já cantei a pedra para vocês, a mão de obra escolhida pelos portugueses para a produção da cana e do açúcar foi a mão de obra escrava africana. Vejam que, quando começaram a colonizar o Brasil, os portugueses também começaram a escravizar os indígenas. Tá? Mas acontece que os africanos já dominavam melhor a agricultura do que os indígenas do Brasil. E porque também girava a economia, era um negócio muito lucrativo também, tu pegar escravos lá na África e revendê-los no Brasil e revendê-los em Portugal, certo? Vendê-los, na realidade, não é revendê-los, é vendê-los. Tá? E isso gerava lucro, isso gerava uma indústria, isso, inclusive alimentava a indústria naval portuguesa. Se construía mais navios, os navios negreiros. Tá? Então, o subproduto da cana-de-açúcar, que era a rapadura, que era a água-dente, né? A cachaça, armas, munições, fumo, né? Isso se levava para a África e se pagava seres humanos, né? Se comprava seres humanos com estes produtos e revendia esses seres humanos, então, por dinheiro ou por outros produtos mais caros aqui na colônia, aqui no Brasil. Tá? Então, este comércio por si só já era lucrativo, e ele ainda estimulava uma indústria naval, né? Tudo isso paga imposto para a coroa portuguesa, então tudo isso movimenta a coroa. Enfim. E os portugueses começaram a estimular, né? A escravidão, o Instituto da Escravidão, ele existe em praticamente todos os povos e em todos os tempos. Se vocês abrirem a Bíblia, tem escravidão. Os hebreus eram escravos no Egito, mas se tu for ver, eles, nas leis dele lá, eles admitiam que eles escravizassem a eles mesmos, né? Que eles tivessem escravos, e que o escravo podia ser até hebreu, né? Então, era um negócio maluco. Todos os povos tinham. Grécia e Roma, a mão de obra era escrava. Tá? Na África, os povos, diferentes povos da África, um escravizavam o outro. Né? Então, por isso que é uma falácia dizer não foi os portugueses que escravizaram os negros, os próprios negros escravizavam os negros. Isso é um preconceito, né? Porque tu quer dizer que negro é tudo igual. Né? Na realidade, são povos, uma enormidade de povos diferentes, com culturas diferentes, com línguas diferentes, que rivais entre si. Assim como eu tenho vários povos na Europa, todos brancos, mas não são todos iguais. Né? E que rivalizam, que guerreiam entre si e tudo mais. Né? Então, tu reduziu o indígena, tu reduziu o africano a ser tudo a mesma coisa, um africano tanto não diferente da etnia que ele pertence, isso é um preconceito nosso. Né?
Então, sim, eles praticavam a escravidão. O problema é que os europeus interviram nisso de uma maneira cruel, como nunca foi colocada na história, que é estimular a guerra, porque o escravo, o que ele era? Ele era fruto de guerra. Tinha uma guerra entre um povo e o outro, o cara que perdia era levado de prisioneiro, e ele era escravizado, e ele fazia trabalhos compulsórios. Mas era num ritmo totalmente diferente. Muitas vezes o cara virava quase alguém da família, daquela que do seu amo, vamos dizer assim. Não era uma coisa tão cruel como foi estabelecida pelos europeus. Por quê? Porque os europeus colocaram um ingrediente racista nisso. Tá? Eles colocaram o escravizado numa situação de não ser gente, de ser como um animal. Tá? Nem os animais a gente não trata da maneira como eles trataram. E outra, a escravidão, que era consequência de guerras, passou a ser um negócio, uma atividade financeira. Então, eles estimulavam grupos e pagavam grupos com armas, com cachaça, com fumo, para que esses grupos fossem fazer guerra com outros grupos, que fossem capturar simplesmente pelo comércio de seres humanos, e não uma consequência de uma coisa que aconteceria de qualquer forma, que seria uma guerra. E foram mais de 300 anos disso. Tá? E é uma coisa muito cruel, a página mais cruel da nossa história e mais vergonhosa. A viagem para o Brasil ela era horrível, tá? Vinha muita gente dentro dos porões dos navios, então os traficantes de escravos lotavam o máximo possível, o cara não conseguia nem se mexer direito, ficava um deitado do lado do outro, né? Passavam mal, urinavam, defecavam, vomitavam uns por cima dos outros, um ambiente fétido, fedorento, com uma ração de comida insuficiente. Né? Então, o que acontecia? Muitos morriam na viagem. E a viagem durava entre 30 e 45 dias, a viagem da África para o Brasil. Né? Então, muitos morriam. Então, vamos dizer assim que uma terça parte do que embarcava lá dentro dos navios morria na viagem. Seja por doença, seja por fraqueza, por inanição, seja por suicídio. Tá? O cara se desesperava porque ele estava jogado, ele tinha sido retirado da sua terra natal para um lugar onde ele não falava a língua de ninguém, não entendia a língua de ninguém, com outras pessoas das quais muitos ele não entendia a língua, porque eles pegavam prisioneiros de vários povos diferentes, de vários pontos diferentes da África. Então, não é porque o cara era do interior da África lá que ele sabia falar a língua e entendia e se dava e compreendia outro cara que estava preso ali. Né? Então, ele estava com um monte de gente desconhecida e naquela situação inimaginável Bom, eu já falei, né? Um vomitando por cima do outro, urina e fezes espalhadas por aquele porão escuro, quente, extremamente quente, né? Então, alguns, quando tinham a oportunidade de subir no convés, muitos deles se jogavam no mar. Né? Quem estava doente, quem estava muito mal, seriamente doente, muitas vezes era jogado no mar, e assim por diante. Então, um terço não chegava ao Brasil. Os que chegavam não tinham a vida fácil. Né? Então, primeiro, o nome deles era trocado, eles eram classificados pelo porto da onde eles foram embarcados e não da região, de fato, da onde eles eram. O nome deles era dado um nome português para eles. Eles eram obrigados a se batizar no cristianismo. Né? Então, todos os mecanismos de tirar a identidade dessa pessoa, de passado e de tudo, né? E de tirar a humanidade dela, eles eram feitos. Né? E aí o cara era jogado aqui, ficava um tempinho num depósito lá para dar uma engordada, para dar uma melhorada da viagem, e era exposto no mercado como se fosse um animal examinado, né? Os compradores iam lá, palpavam a sua musculatura, olhavam os dentes, olhavam o nariz, a orelha, como se examina um cavalo quando se vai comprar um cavalo. Né? E eles eram, então, tratados como bichos, e cada um deles ia para um lugar, então, para uma fazenda, lá num lugar que ele não sabia onde era, nem aonde ele estava, nem
quem eram as pessoas que estavam ali com ele, enfim. E eram obrigados a trabalhar de sol a sol. Tá? Nós vamos ter, basicamente, 3 tipos de escravo, tá? Que é o escravo doméstico, que é o que tinha vida um pouquinho mais tranquila, vamos dizer assim, porque trabalhava nas lides domésticas, de limpar a casa, de cozinhar. Geralmente eram as mulheres, os escravos domésticos. Tinha algum menino, algum homem mais velho que também ficava ali como escravo doméstico, ajudando a limpar alguma coisa, varrer o terreno, o pátio, a varanda, enfim, carregar coisas para os patrões, né? Cuidar, costurar, lavar, passar, cuidar de bebê, amamentar bebê, né? São escravos domésticos. Mas o escravo que mais sofria é o escravo de campo, o escravo de eito, que era o escravo que trabalhava de sol a sol na lavoura, e ali ele era castigado, ali ele era obrigado a trabalhar, e esses caras não duravam muito, tá? Eles duravam pouco tempo, porque a vida era tão difícil que o cara não aguentava muito tempo. E depois também, com o crescimento das cidades, vai vir um outro tipo de escravo, que é o escravo de ganho, que é o escravo que daí geralmente ele não é um escravo de uma grande propriedade, né? Ele não pertence a um senhor que tem muitos escravos, ele geralmente vai pertencer a uma pessoa que tem poucos escravos, e ele é utilizado para dar algum retorno financeiro para esse dono dele, né? Então, é aquela mulher que faz cocada, aquela mulher que faz uma determinada comida e vende em praça pública, que vende nas feiras, e que vende nos mercados, e que vende na rua, né? Então, é a venda desse produto, não fica com ela, vai a maior parte, né? Às vezes eles conseguiam salvar alguma moedinha, alguma coisa, mas a maior parte vai para o seu dono, né? Algumas eram prostituídas também, né? A prostituta também era uma escrava de ganho. O cara era sapateiro, o cara era, enfim, tinha alguma profissão que ele pudesse realizar ali na cidade. Ele às vezes o dono abria uma pecinha lá, né? Um cubículo lá para ele trabalhar. As pessoas iam lá, ele prestava os seus serviços, cobrava das pessoas e esse dinheiro ficava para o dono. Esse era o escravo de ganho. Também tinha isso aí. Tá? Mas não pensem, né, que os escravos africanos se submeteram à escravidão, né? E o povo antigamente se dizia, o índio não se submetia à escravidão, e o escravo... Vocês vão encontrar isso até em livros, né? O africano era mais dócil à escravidão. Negativo. Tá? O problema é que é o seguinte, os índios, com o contato deles com os brancos, a maioria deles se contaminava com doenças e morria. Segundo, eles não dominavam muito a questão da agricultura. Terceiro, porque era mais vantajoso fazer o comércio de escravos, que também era uma atividade rentosa, né? E terceiro, porque o índio ele conhece um pouco mais o território, ele está ali dentro, ele sabe onde ele está. E o africano não, ele está totalmente descolado da realidade dele, não tem nem para onde ir. Mas, mesmo assim, houve muita resistência. Eles resistiram de várias formas. Aqui eu botei 2 fotografias para vocês, uma é a capoeira, outra é o quilombo, né? Eu tenho um esboço do que poderia ser um quilombo. O que era o quilombo? Era uma... Desculpa. Quilombo era uma comunidade formada por escravos fugitivos. Né? Todos os negros eram escravos. Né? Então, tinha essa diferença racial. Os brancos são livres e quem é negro é escravo. Então, um negro ele foge de uma fazenda, ele não pode ir para qualquer outro lugar, porque ele vai ser pego como um negro fujão, e aí ele vai ser castigado, ele vai ser preso, até se achar o dono, vai ser devolvido. Né? Então, não tem para onde o cara ir. Então, eles fugiam, geralmente, para o mato, para algum lugar alto, para algum lugar de difícil acesso, um lugar onde não passasse ninguém, que não tivesse estrada nem nada. E lá, eles começavam a fazer comunidades. Então, às vezes, quando tinha vários escravos fugindo, eles começavam a criar uma comunidade e a notícia se espalhava, né? Eles conseguiam passar essa notícia para escravos de outras fazendas, e aí acabava formando pequenas comunidades chamadas de quilombos. Tá? Outras formas de resistência
era a fuga, né? Já falei da fuga, a sabotagem, eu disse, quebrar uma ferramenta quando o capataz, o feitor não está vendo, ele quebra a ferramenta, enquanto a ferramenta está quebrada, ele não trabalha, né? O próprio corpo mole, tentar ver quando não está sendo vigiado, não executar o trabalho, fazer o trabalho lentamente, né? Agredir o feitor, agredir o senhor de engenho, né? Claro que o cara fazia isso, ele estava com a vida ralada porque ele ia sofrer espancamentos, ia ser chicoteado, ia ser amarrado no tronco, enfim, né? Outra forma de resistência é o próprio suicídio, né? O suicídio é uma forma de resistência. Eu não quero viver escravo, né? E eu sei que esse cara gastou dinheiro para me comprar, então eu vou dar prejuízo para ele e vou me matar, né? E aí, como eu falei, a capoeira, o culto da religião deles, mesmo que escondida, né? O sincretismo religioso, adaptar a sua religião à religião católica, tá? Então existe uma coisa que a gente chama de sincretismo religioso para para vários santos da Igreja Católica existe um orixá correspondente, né? Isso é um sincretismo. O cara é obrigado a ser cristão e ele não é cristão. Então, ele identifica num determinado santo católico características próximas de algum orixá a qual ele tinha devoção. Então, ele associa esse orixá a esse santo católico e assim ele consegue resistir de alguma forma com a sua religião. O quilombo mais famoso do Brasil foi o quilombo de Palmares, tá? Ele durou 100 e poucos anos, chegou a ter 20 mil pessoas no seu auge, 20 mil pessoas era muita coisa. Não era um agrupamento só, eram vários agrupamentos dentro de um determinado território, eram várias vilas, vamos dizer assim. A principal delas chegou a ter 6 mil habitantes, que era quase a mesma população que a cidade do Rio de Janeiro na época. Tá? E eles comerciavam com colonos da região, faziam trocas comerciais com os colonos da região, e eles funcionavam quase como que um reino dentro do Brasil, de tão grande que era o quilombo dos Palmares, e durou 100 e poucos anos, e Portugal tentou várias expedições militares para destruir o quilombo de Palmares, e só conseguiu, a última que conseguiu foi em 1695, com um bandeirante lá. Depois nós vamos ver quem são os bandeirantes. E ali foi morto o Zumbi dos Palmares no dia 20 de novembro de 1695. 20 de novembro, você sabe, é o dia da consciência negra, e em alguns lugares é feriado no Brasil, em homenagem ao Zumbi dos Palmares. Bueno, nós vamos dar um pulo agora aqui, né? Então, já vimos que a mão de obra escrava ela foi utilizada não só na cana de açúcar e no engenho, mas em toda a economia colonial, tá? E com o passar do tempo. Depois, agora, no 8º ano, vocês vão ver outras atividades econômicas, vão ver que a mão de obra escrava africana está lá, presente. Agora, nós vamos pensar o seguinte, o que é o Brasil? O Brasil, vou fazer a volta aqui, está o Rio Grande do Sul, aqui, ó, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Maranhão. Eu não estou mais vendo aqui porque eu estou com a minha carinha aqui. Deixa eu tirar aqui. Ó, Maranhão, Piauí, Ceará. Isso tudo é o Brasil. Tá? Vocês conhecem o mapa do Brasil de cor e salteado. Tá? Mas o Brasil daquela época era só o litoral. O Rio Grande do Sul, por exemplo, estava fora. Olha aqui, ó, a maior parte do Paraná, um pedaço de São Paulo, tudo isso estava fora. Tudo que está em verde está fora do Brasil. Por quê? Porque em 1594, Portugal e Espanha, ó, 2 anos depois que o Cristóvão Colombo tinha chegado na América, Portugal e Espanha fizeram um acordo, um tratado entre eles e regido pelo Papa, né? De que eles estavam dividindo o mundo em 2 metades. A partir de 380 ou 360 léguas da ilha de Cabo Verde, que fica por aqui, assim, perto da África, para cá, até ali, era tudo português. Dali para frente era espanhol. Tá? E aí isso dava esse litoral brasileiro para os portugueses e fechava o mar, que era o que os portugueses queriam. Mas também
tinha um efeito lá do outro lado do mundo, tá? Lá na Índia, lá onde eles estavam querendo comercializar. Na realidade, do ponto de vista comercial, o português estava com a fatia boa do negócio. E os espanhóis tinham a outra metade do globo, certo? Sim, ó, não, tudo que tem livro de história, vocês vão ver essa linha bem retinha, bem traçadinha aqui, tá? Mas, na época, eles não conseguiam definir, eles não tinham tecnologia suficiente, não tinha acordo de onde era essa linha. Essa linha podia ser aqui, assim, e essa linha podia ser até aqui, ó, passando na Argentina. Aqui, ó. Isso aqui tudo, inclusive a Argentina, Paraguai, poderia estar nos domínios portugueses. Mas, pelo sim, pelo não, os portugueses não avançavam muito do que era esse senso comum de linha aqui. Então, assim, a nossa próxima assunto é como é que o Brasil se tornou o que ele é hoje. Olha só quanto que a gente invadiu para dentro desta linha, né? da Tordesilhas, certo? Como é que o Brasil foi crescer desse jeito? 3 pontinhos para vocês aqui nessa lâmina, porque eu ia colocar aqui um videozinho que eu passei para o pessoal o ano passado, mas não consegui colocar o vídeo, porque ele está lá no outro site e tudo mais, não consegui o mecanismo. Então, depois eu vou botar o link junto, quando eu mandar a atividade, eu mando o link do videozinho, vocês olhem, tem 4 minutos, só tem uma musiquinha de fundo, e vai dando ano a ano, cada ano importante, ele vai mostrando o mapa do Brasil e o mapa do Brasil se transformando. É bastante interessante. Vocês vão ver que a maior parte do tempo o Rio Grande do Sul não está. Aí depois aparece o Rio Grande do Sul pela metade. Depois aparece o Rio Grande do Sul inteiro. Depois tem um tempo, no século XIX, lá 1835, que o Rio Grande do Sul desaparece. Né? Claro, é a época da Revolução Farroupilha, onde o Rio Grande do Sul ficou por 8 anos aí, separado do Brasil, era um outro país, o Rio Grande do Sul. Vocês vão ver também que aparece uma coisa abaixo do Rio Grande do Sul ali, que hoje é o Uruguai, que teve um determinado momento que pertenceu ao Brasil. Tá bem? Então, qual é o nosso assunto aqui? Eu não vou me alongar nisso aqui, eu vou deixar para vocês. Tá? Vai ter 5 tipos de gente, de pessoas, que vão contribuir muito para o desenvolvimento do Brasil e da expansão desse território e tudo mais. Os soldados, tá? E depois vocês olhem ali e leem, que está bem explicadinho. Os jesuítas, que eram padres católicos, tá? De uma ordem específica católica. Os bandeirantes, que eram paulistas, que eram caras que saíam da vila de São Paulo. Aqui eles estão muito, aqui eles estão muito arrumadinho, muito bonitinho, que é a imagem clássica que se vendeu do Bandeirantes, mas na maioria das vezes não era, tá? Esse é o chefe, talvez se vestisse assim. A maioria dos bandeirantes, na realidade, eram mestiços, né? Quer dizer, muitos deles eram mestiços. Os filhos dos bandeirantes, dos chefes bandeirantes, eram todos mestiços, porque esses caras eram portugueses, eram brancos, mas eles vieram aqui com quem que eles foram ter relações sexuais? Com as índias. Então, os filhos deles, todos eram uma mistura de branco com índio. E ainda ia uma série de índios, muitos índios acompanhavam eles, né? Então, e eles nem falavam português, vou falar bem a verdade, né? Os bandeirantes eram todos paulistas, tá? Em São Paulo se estuda muito a história dos bandeirantes, se homenageia muitos bandeirantes, e os caras contribuíram de alguma forma para as estradas, para as cidades que hoje existem, né? E os criadores de gado, e aí tem 2 situações, uma no Nordeste, outra no Sul do Brasil, em tempos diferentes, e os tropeiros, tá? Leiam aí as lâminas, eu não vou explicar esses caras, porque a lâmina está bem explicadinha, vocês depois param a ler, né? E não vou perder muito tempo, esses caras são muito importantes, todos eles, nesse processo que vocês vão ver no vídeo ali, de alargar o território brasileiro, desbravar o Brasil, na realidade, e deixar que o Brasil fosse só aquele litoral, fazer com que o Brasil se estendesse, né? Então, por exemplo, o Rio Grande do Sul, por exemplo, tem tudo a ver com todos eles, né?
com soldados, com jesuítas, com bandeirantes, com criadores de gado e com tropeiros. Todos eles contribuíram para o surgimento do nosso estado, do estado do Rio Grande do Sul. Certo, queridos? Este aqui, então, foi o nosso resumão de Brasil, tá? E eu acho que já na próxima semana a gente já começa com a matéria do 8º ano, tá? Revejam o vídeo, pausem, copiem as lâminas, tá? Perdão que ficou longo, mas não tem como fazer menor, tá bom? Um abraço a todos, tchau.